Estamos ao vivo para Leitão Talks número 10. É isso aí, número 10, fechando redondo, começando hoje com um encontro muito especial, com uma pessoa muito especial, com extrema relevância. Essa pessoa é o Dr. Renato. Dr. Renato é ortopedista. Vou falar já um pouquinho sobre ele, vou apresentar e vocês vão entender exatamente o porquê desse convite especial. Deixa eu só ver se o Dr. Renato já está aqui na área, que eu já chamo ele. Mas vem chegando, se você está ao vivo, seja bem-vindo. Se você está assistindo na gravação, seja igualmente bem-vindo. A Clínica OrtoCenter já fez aqui o pedido. Muito bem, vamos só ver se todos estão me ouvindo bem. Parece que sim. Muito bem. E bora lá. Olha aí, doutor Renato. Como vai? Como vai, tudo bem? Tudo bem? O senhor está me ouvindo bem? Aqui. O senhor está me ouvindo direitinho? Estou escutando perfeitamente. Está ótimo o Muito som. bem. Bom, então, primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar fazer parte aí do Leitão Talks número 10. Aqui a gente fala sempre sobre marketing, negócios, falamos sobre marketing de diferenciação e muito sobre aquilo que negócios precisam fazer para se destacar, né, e ir para o próximo nível. E nós temos um outro projeto, esse aqui, Dr. Renato, em Portugal, que é a Great Together Health, que é uma consultoria de marketing e vendas exatamente para negócios da saúde e que é o grande motivo pelo qual o senhor está aqui conosco, porque a gente entende que o teu trabalho é fenomenal, né? E conseguiu fazer a OrtoCenter chegar ao que chegou exatamente por conta de utilizar algumas dessas coisas que nós oferecemos aos nossos clientes todos os dias nos trabalhos que a gente realiza. Então, primeiro, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, eu posso falar um monte do senhor aqui, mas eu vou preferir que o senhor se apresente e conte um pouquinho aqui sobre quem é você e o que Tá. faz, e aí depois eu sigo conduzindo aqui o nosso bate-papo. Tranquilo. Vamos falar um pouco da nossa vida, né? Muitas das vezes, se eu falar um pouco rápido, é só pedir um pouco mais devagar, porque realmente é tanto assunto, tanta coisa que eu posso comentar através da minha experiência, né? Tenho hoje aí 43 anos de formado e a minha vida dentro de clínica começou logo nos primeiros dias, quando eu me formei ainda praticamente estudante de medicina, quando a gente se reuniu aí, 4 colegas dentro de uma sala, e o que nós vamos fazer da nossa vida, né? E no estalar de dedos, olha, vamos montar uma clínica, né? E isso é uma característica, de uma maneira geral, de todo médico, posso colocar aí pelos 4 cantos do nosso planeta, né? Porque uma coisa muito interessante, quando o médico se forma, ele acha que é rei, né? E esse é o grande problema, né? Então se reúne 4 garotos, recém-formados, 20 e poucos anos de idade, em volta de uma mesa. O que nós vamos fazer? Uma clínica. Aonde? Vamos montar naquele lugar ali que deve ser um lugar excelente. Ah, mas precisa de alguma coisa de marketing? Não, nós entendemos de marketing, de arquitetura, de direito, de advocacia. O médico, quando se forma, ele acha que sabe tudo. Eu até coloco para as clínicas, para os colegas que me pedem aí consultoria, falo, o médico, quando se forma, ele acha que é Deus. Então, eu falo assim, olha, precisamos de um arquiteto para montar a sua clínica. Não, pode deixar que o meu sócio aqui, médico, meu sócio aqui, ele conhece bastante de arquitetura e nunca assistiu uma aula de arquitetura, né? E é justamente aí que acontece mais de 90% de todos os erros dentro da área médica, quando se fala em clínica, em consultório, em hospital. E esse foi o nosso trajeto numa fase inicial, que a gente fala, o médico trocando 6 por meia dúzia. Ele entra, começa, ganha um dinheirinho, ele perde tudo logo adiante, ou perde no imposto, ou perde no local mal escolhido, ou perde numa comunicação errada, e aí que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. E isso aconteceu com a gente, mais ou menos, eu posso afirmar para vocês, mais de 20 anos
da nossa profissão foi a nossa clínica trocando 6 por meia dúzia, né? Porque nós fazemos escolhas erradas naquilo que nós não conhecemos. Porque o sucesso dentro da área médica da medicina não é exercer a medicina com alto nível, um alto padrão. Isso não vai te trazer retorno em termos de qualidade, em termos do que você vai fazer, o que você quer. A primeira grande pergunta, não só dentro da área médica, no consultório, é em qualquer negócio, aonde você quer chegar? Em qual intervalo de tempo? Eu quero montar uma clínica, um consultório, um hospital. Aonde você quer chegar nos próximos 10, 15 ou 20 anos? Olha, bem, se por acaso eu quero um consultório para ganhar meus 2, 3, 4 mil dólares por mês, o meu caminho é um. Agora, se por acaso você quiser ganhar uma quantidade muito maior de dinheiro, você tem que ir por um outro caminho diferente. Então, nós temos que ter o quê? Qual é o nosso objetivo de futuro? Aonde você quer chegar com uma clínica daqui a 5, 10, 15 anos? Então, você traçou aquela meta. É igualzinho uma criança que está com 12, 14, 15 anos de idade, onde é que você quer chegar num determinado intervalo? Então, olha, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor de educação física. Então, vai se ter um objetivo lá no final e nós vamos ter etapas, uma escada que você vai vencer a cada 6 meses e a cada ano até chegar no seu objetivo final. E o grande erro começa aí, que o médico se forma, ele quer montar o negócio dele, não sabe onde é que vai chegar. Aí eu vou montar minha clínica, meu curso, mas o que você quer daqui a 10 anos? Não sei, vou montando e vamos ver o barco nos levar, onde é que a gente vai chegar. Muito bem. Nós só aprendemos isso depois de muitas frustrações. Nós tivemos praticamente uma falência, que nós não tínhamos absolutamente nada, e vem esses regimes aí do governo com impostos, e naturalmente isso vai corroendo todo o nosso negócio. Até que nós decidimos, num determinado ano, acho que talvez uns 25 anos atrás, montarmos convidarmos uma pessoa de fora para nos ensinar sobre gestão, sobre qualidade, sobre protocolos, rastreabilidade. Aí nós estamos falando já em uma dezenas de ferramentas que não tem nada a ver com medicina, é zero medicina. Né? Quando a gente fala em protocolos, em registro de qualidade, rastreabilidade de pacientes, nós estamos falando numa etapa completamente diferente de negócio. E aí sim, você monta o que você quer, como é que você vai chegar lá, quais são todas as etapas para chegarmos lá. Bem, então, esse basicamente é o início da nossa história. Se você não tiver indicador no seu negócio, você não sabe se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Então, você tem, por exemplo, olha, eu atendo 100 pacientes por dia. Tudo bem, de onde vieram esses pacientes? Aonde que nós estamos perdendo esse paciente? Né? Logo quando nós começamos nós contratamos uma empresa de consultoria, quando nós queremos, na época, ter o certificado ISO 9000, né? Sim. 9001. E muito bem. Uma das primeiras perguntas dos nossos consultores, e nós na época estávamos atendendo muito bem, e falou assim para a gente: vocês estão satisfeitos com a quantidade de pacientes que vocês atendem? A resposta foi unânime. Numa sala com mais de 40 colaboradores dentro da sala, nós atendemos muito bem, nós estamos líderes dentro do mercado. Ele nos perguntou: vem cá, quantos pacientes vocês atendem por mês? Atendemos 3 mil pacientes. Muito bem. Quantos pacientes tem na cidade do Rio de Janeiro em ortopedia por mês? E ele deu um trabalho de casa para a gente na época, em que nos obrigou a estabelecer quantos doentes ortopédicos tinham na cidade do Rio de Janeiro por mês, dentro das clínicas ortopédicas. E nós chegamos à conclusão que tinham 120 mil pacientes mês sendo consultados na cidade do Rio de Janeiro, na clínica ortopédica. Ele chegou à Baita conclusão: potencial. poxa, se vocês têm 120 mil na cidade do Rio de Janeiro, vocês estão tendo 3 mil, significa dizer que 117 mil pessoas não querem vocês. E se nós olharmos na época para o restaurante McDonald's, quase que 95% das pessoas preferiam o McDonald's. Então, na realidade, vocês estão muito mal dentro do mercado, porque mais de 90%, 95% não querem vocês. E foi daí que acendeu uma chama dentro da nossa cabeça para justamente procurarmos como nós poderíamos melhorar os nossos resultados, né? E tudo começa realmente com rastreabilidade, pessoas que entendem no negócio. E daí a gente foi aprendendo
eu fui estudando, né? E a minha pergunta era, que ele sempre nos fazia, aonde vocês querem chegar? Vocês querem ser o quê? Para mim, o mais importante é ser líder dentro do mercado. É mais Sim, importante que o dinheiro que a gente ganha. Tem claro. outras pessoas que não, olha, o mais importante para mim é o dinheiro que nós vamos ganhar. A minha importância sempre foi um indicador para sermos líderes dentro do mercado. E para a gente ser líder dentro do mercado, é fundamental sempre inovarmos, criarmos ferramentas novas e avaliarmos nossos indicadores. Por exemplo, nós Perfeito. somos aqui em uma clínica ortopédica. O que todo mundo faz? Ortopedia. O que é ortopedia? É braço quebrado, tornozelo torcido, dor nas costas. Mas isso todo mundo faz. O que eu vou ser diferente dos outros? E você vai andando através do tempo e vai vendo que o mercado vai se modificando. Tanto aqui no Brasil quanto no país de vocês, você sabe. Hoje em dia, a inovação que é clínica da dor. Clínica da dor é uma inovação. Com Você tem hoje, certeza. por exemplo, as pessoas estão ficando idosas. Aqui no Brasil, como na Europa, tudo quanto é lugar da Europa, as doenças são outras Sim, diferentes. Então, nós criamos aqui um espaço dentro da Clínica Ortho Center, espaço para viver melhor, chamado de EPVM, em que nós montamos um andar só para idosos, para cuidarmos das doenças dos idosos, que muitas das vezes não é só ortopédica, é a doença, muitas das vezes, o sofrimento da ansiedade, sim, sofrimento de estar com os amigos, de sair para determinados lugares. Então, olha como é que a nossa especialidade ele abrange uma coisa bem maior que a ortopedia. Nós claro. temos hoje uma novidade dentro do mercado em todas as especialidades médicas, que é a clínica da dor, em que nós temos Excelente. um departamento, olha, pessoas que têm mais de 6 meses de sintomatologia dolorosa, pode nos procurar, e nós temos salas aqui só para atendimento do paciente de dor, com uma enfermeira atendendo ele, identificando qual é o problema dele. Ou seja, antes de chegar no médico, existe uma triagem que não tem naquela do braço quebrado. Com Então, certeza. você vai criando uma série de satélites dentro da sua empresa com o objetivo de trazer ou aderir pessoas que antes não tinham adesão ao seu sistema. Né? É a Então, forma, é a formatação, né, doutor Renato, do famoso ecossistema, né? Vai muito além daquilo que você oferece de atividade fim tradicional. É formar um ecossistema em torno de tudo aquilo que tem relação com aquela área de atuação da clínica. exatamente, é isso que a gente, em que a gente fala que não existe, né, um livro para você seguir. A primeira coisa é gostar do que você faz, se informar, estar sempre olhando para o mercado, não achar que às vezes você está com a bola cheia, olha, estamos bem, somos líderes dentro do mercado, estamos ganhando aquilo que a gente quer e simplesmente você parar de evoluir. Porque Perfeito. se nós fizermos isso, tenho certeza, daqui a 1, 2 anos, alguém vai te engolir. Ainda mais Alguém vai. agora, né? Exatamente. É um mundo extremamente competitivo, né? Sim, Você tem que dinâmico. olhar sempre a concorrência e o que o mercado está pedindo. Temos que sempre, e isso em qualquer coisa, não é só dentro da área médica, dentro da medicina, né? Nós temos que identificar uma necessidade para oferecer uma oportunidade. Perfeito. Essa é a palavra-chave, eu acho que é a chave de tudo isso que a gente está falando hoje, é necessidade e oportunidade. Qual é a necessidade de mercado hoje no mundo inteiro? É o atendimento do idoso. Necessidade da clínica da dor. Necessidade, por exemplo, da ortopedia regenerativa, que vocês devem escutar aí pela televisão, com filmes, é a regeneração para trazer a pessoa, aquela pessoa que às vezes tem indicação de uma prótese de joelho, com 70 anos de idade, que tem medo de operar, que quer manter a sua qualidade de vida, em que você tem que incentivar o quê? Emagrecimento, atividade esportiva, algum lugar que ela possa nadar ou fazer sua hidroginástica, e das medicações intra ou extraarticulares, em termos de injeção, ácido hialurônico, injeções, etc. A medicina hoje está avançando muito dentro dessa área. Assim como você tem, hoje em dia, né, a arquitetura está avançando muito na construção de pilastras, e quem continuar a exercer a construção como era 30 anos atrás,
vai ficar para trás. Com toda Porque certeza. cada vez mais o metro quadrado de área construída vai diminuindo e vai melhorando. Quem vai olhar para os automóveis, por exemplo, há 40 anos atrás, né, quando os carros tinham um preço, tinham uma qualidade, e hoje você tem automóveis infinitamente melhores e mais baratos do que há 40 anos atrás. Hoje você não admite um carro sem airbag, sem direção hidráulica, um carro que não seja automático, que não tenha uma trava elétrica, que É não tenha um verdade. GPS no seu painel. É Tudo verdade, isso verdade. é uma necessidade do usuário, porque a empresa que quiser colocar o melhor carro com o melhor motor, se não tiver GPS, direção hidráulica, ninguém vai comprar esse automóvel. Doutor Ou Renato, seja, eu vou lhe fazer uma sim, pergunta aqui específica, porque eu sei que o senhor tem uma, acho que é uma cirurgia logo após, né? Então tá com seu tempo contado. Então, às 5 horas. como esse encontro aqui é um encontro precioso, então eu vou dar zoom aqui em alguns momentos que eu acho que são bastante relevantes, né? Então, de Sim, imediato, o senhor trouxe uma coisa que faz todo sentido, que é não adianta o médico achar que ele vai ter sucesso na carreira somente sendo médico. E eu costumo ir além, né? Nas mentorias que nós fazemos também, eu digo, um médico ser bom, capacitado e qualificado é o básico. Ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou ao médico, isso mas é obrigatório. vou procurar um que seja mais ou menos. Eu não queria que seja um bom hoje, não. Então, esse é básico, não é diferencial. O diferencial é tudo aquilo que hoje vocês vêm fazendo aí na Ortho Center, pensando em ecossistema, olhando para o indivíduo de uma forma muito mais ampla do que apenas a ortopedia em si. Mas eu queria tirar uma dúvida. A Ortho Center está aí no mercado, acho que desde 79, né? Então já É de tem aí 79. uma baita história, como o senhor mesmo falou. É, momentos mais fáceis, mas momentos mais desafiadores. A pergunta que eu faço ao senhor é: qual foi o momento dentro da trajetória que o senhor e os seus sócios perceberam que não bastava apenas a medicina? Olha, eu acho que todo momento de crise, né, gera toda a situação de desconforto, gera uma nova procura, entendeu? Perfeito. Nós tivemos aí uma época em que problemas governamentais nos levaram a bloqueio de de toda, como é que é? De tudo que a pessoa jurídica, as empresas tinham dentro de banco, Sim, assim como pessoa física, e perfeito. nós já estávamos muito mal no sentido da parte financeira, e com isso acho que foi a gota d'água, né? Então nós colocamos os nossos, todo o nossos colaboradores como sendo sócios da empresa, no sentido de tentar mudar todo o regime administrativo e a parte de relacionamento entre patrão e empregado. Transformar essas pessoas em sócias de fé e de direito da empresa. Então, Ótimo. o relacionamento foi muito diferente, em que as pessoas não torciam mais pela greve de ônibus, não torciam para que terminasse, a clínica fosse fechada às 24 horas ou às 23 horas. Então, chegava um paciente às 10 horas da noite, a casa estava aberta para receber esse paciente. Então, o relacionamento era. E daí que começou todo o nosso processo, né, de uma certificação, através do treinamento de colaboradores, através Perfeito. de novas ambições, através de novos negócios, de trazermos, por exemplo, hoje dentro da clínica Ortho Center, nós temos jornalistas que trabalham dentro da empresa. Perfeito. Dentro da empresa. E não é uma nem duas. Nós temos pessoas que fazem edição de vídeo dentro da empresa. Nós temos pessoas que trabalham num call center, no marketing terceirizado, de impulsionamento, porque dentro de uma clínica ou dentro do consultório você tem, hoje em dia, recepcionista, médico, técnico de raio-x, faturista, qualquer lugar do mundo é assim. Claro. Mas nós enxergamos de uma outra maneira. Na clínica, ou no hospital, ou no consultório, tem que ter um departamento de marketing, dentro dela, departamento de comunicação, departamento de impulsionamento. Tem que ter a pessoa que faz todo o nosso portal. O que é um portal? De portal é diferente de um site. Nós temos hoje, e às vezes nós conversamos com diversos médicos, que eles acham que eles gastam. Quanto é que você gasta na tua comunicação? Ah, eu gasto 2, 3 mil reais, ou seja, na média de US$ 400 por mês, amigo. Você tem que ter um portal de comunicação.
O paciente quer saber quando foi autorizada uma guia, que você se comunica com ele, ou pelo WhatsApp, que o médico sabe os resultados em tempo real. Aí não Perfeito. estamos mais falando de um site, falando de um portal. Então, nós temos que ter, na realidade, dentro da empresa, não só a parte médica, você tem que ter hoje toda uma comunicação entre o mercado, entre os seus clientes. Quais são os seus clientes? O nosso médico, dentro da nossa empresa, é nosso cliente. Nossos colaboradores é o nosso cliente. Operador de saúde é o nosso cliente. Todos são em Sistema de governo algum é o nível. nosso cliente. Todo mundo é o nosso cliente. Tem que se comunicar com todo mundo. Nós temos que gerar a oportunidade, temos que gerar o recurso para todo mundo e analisarmos através de indicadores. Mas onde é que arruma esses indicadores? São softwares hoje que existem dentro do mercado. Não Claro, adianta você querer montar a sua empresa e ser gerenciada por um software de banca de jornal não tem que como. custa um pouco de dinheiro. Você tem que montar o seu desenvolvimento de acordo com a sua necessidade. Ah, mas isso é muito dinheiro, mas você tem que gerar recurso para isso, para Sim, você ter todas as suas respostas no estalar de dedos. Então você faz o estalar de dedos, opa, quanto é que eu ganho, quanto é que você tem que ter a informação na mão. para E tomada diante de da decisão rápida. a tomada de decisão. A tomada de decisão ela é fundamental. E não adianta você solicitar uma informação e essa informação chegar na sua mão daqui uma semana. Ela tem que chegar agora. Just in time, tem que chegar naquele momento. E todos Perfeito. esses recursos você faz ao longo do tempo, com muita dedicação, muito carinho, grupo, colaboradores, departamentos diferentes se interagindo. Hoje nós temos, igual esse canal de comunicação que você está fazendo aqui, através de Instagram ou pelo Zoom, né? Não existe mais aquela reunião aqui dentro da clínica de pessoas se reunirem. Nós temos reunião todos os dias da semana. É um dia Claro. com comunicação, é um dia com marketing, outro dia com faturamento, outro dia com departamento médico, e entre eles se reunindo através do Zoom, essa ferramenta maravilhosa que você consegue colocar o grupo dentro de uma mesma sala em ambientes totalmente diferentes. O resultado realmente é fantástico. Foi o que o Covid trouxe para a gente, que foi essa possibilidade de comunicação É que através do Zoom fantástico, não era que não era possível. Você permitido no fazer. Brasil, né? Aqui já era permitido, já havia o teletrabalho na Europa, mas ainda não havia no Brasil. Então, para o Brasil, eu acho que isso foi realmente foi um grande Uma inovação marco. muito grande. A A- coisa de mais ou menos uns 3 anos, nós mudamos de endereço. Nós estávamos num lugar de 1.500 metros quadrados, um lugar imenso, com custo operacional extremamente elevado, de conta de luz, de água, telefone, impostos, tributos, manutenção, uma série de coisas. Nos mudamos, saímos desse endereço, viemos para o endereço vizinho, a coisa 50 metros depois, né? Um edifício comercial, em que nós pegamos todo um andar muito menor do que o anterior. Os nossos colaboradores, boa parte deles trabalham em casa, com maior conforto através do home office, em que a nossa estrutura física é a operacional, é Aquilo que é onde está necessário. o nosso trabalho. É o médico, é o gesso, é o raio-x, sala de dor, é PVM, onde é que gera recurso financeiro. Porque a Falando, faturista, está tudo fora da empresa, perfeito. melhorando nosso custo operacional e etc. Entendeu? Perfeito. Uma coisa que eu ia perguntar para o senhor falou sobre, todos são clientes. Quando a gente fala de clientes, a gente está falando de venda, né? No caso, o senhor citou, por exemplo, fornecedores como clientes também, eu entendo a analogia, mas eu queria falar de cliente propriamente dito. Uma das coisas que a gente faz na nossa consultoria é adotar nos negócios da saúde uma coisa que nós chamamos de cultura de marketing e vendas, porque muitos negócios da saúde Uhum. nem sequer têm uma cultura de vendas, quiçá de marketing. E eu vejo que o senhor tem muito essa visão. Muito, muito. Eu queria que o senhor contasse um pouco quais são as medidas que o senhor atribui que levaram hoje a Ortocenter a ser o que é, dentro do que o senhor acredita ser uma cultura de marketing e vendas. Olha, fundamental é o que nós temos 90% de toda a nossa fonte de receita é de operadora de saúde, né? São dos planos de saúde. Aí eu Ok? pergunto para vocês, bem, qual é o sonho de toda operadora de saúde? É fornecer um serviço mais barato, de qualidade e mais abrangente. Então nós temos que sentar numa mesa, como é que eu posso oferecer um serviço barato, abrangente e que com resultado?
Quando a gente fala em resultado, estamos falando em resultabilidade. O que é Sim. resultabilidade? É você entrar dentro da minha clínica, né, com um pé torcido ou um pé quebrado, em que você entra na recepção, eu te atendo, eu te trato, te imobilizo, você retorna, eu resolvo o seu problema em 100%. Ou seja, você não procura outra empresa para resolver o seu problema. Então, estou dizendo que você tem uma resultabilidade de 100%, ok? Aí entra o segundo paciente, com o braço quebrado. Ele entra dentro da clínica, faz a imobilização e vai procurar uma segunda clínica ortopédica. E lá ele faz novamente uma consulta, novamente uma radiografia, nova imobilização. A resultabilidade agora da sua empresa está em 50%, porque esse segundo paciente não deu a resultabilidade esperada. Então, dentro Perfeito. de uma empresa, e nós temos essa medição na vírgula. Quantos pacientes você atende por unidade de 1.000 que você consegue resolver 100% dos nossos pacientes? O nosso número é de 95%. Ou seja, 95% das pessoas que entram aqui dentro, nós resolvemos até o final, sem procurar uma segunda empresa. Porque eu tenho certeza Perfeito. que quando ele procura uma segunda empresa, eu estou gerando despesa para a operadora de saúde. Claro. E na hora que eu faço isso e consigo medir, eu mostro à operadora: mande o seu doente para mim, porque aqui é mais barato do que lá fora. Então você pode até me oferecer uma receita maior por cada paciente, porque eu sei que a sua perda vai ser menor. Isso a gente chama de índice de resultabilidade. Temos que ter, sim, um call center ligando para todo mundo, perguntando: "E aí, como é que você está? Ah, mas eu não quero mais autocenter." Essa pessoa vai convencer a trazer de volta e não desistir do tratamento. Quando alguém Perfeito, reclama de um claro. médico, a gente traz o paciente de volta, paga Uber, paga alguma coisa para ele vir para a clínica. Ele não pode sair da empresa, porque se ele sai da empresa, vai para um outro, diminui a resultabilidade. Isso é que todo Isso é cliente, operador de saúde quer. Né? claro. Nós também garantimos, por exemplo, que nós só pedimos exames complementares de terceiros que seja necessário. Por quê? Quando você vai na clínica um pé quebrado e o médico pede uma ressonância a pedido do paciente, você está gerando despesa para a operadora de saúde desnecessária. Totalmente Então, desnecessário. nós convencemos ao paciente em que a necessidade de uma cirurgia ou ressonância ou tomografia tem a sua indicação precisa. O médico tem que ficar convencendo o paciente: não tem necessidade de fazer uma ressonância, porque a indicação não é essa. E isso eu provo para a operadora de saúde, que a cada tantos pacientes, X fizeram ressonância por necessidade. E assim nós vamos criando o sonho da operadora de saúde, que é Perfeito. fornecer o melhor serviço, com menor custo operacional e com maior resultabilidade, é trazer o paciente para a clínica OrtoCenter. Lógico, isso tudo tem treinamento com funcionário, com os colaboradores. Isso é uma coisa dioturna, identificação do paciente, mas esse paciente vai para dor, esse aqui vai para a clínica regenerativa, esse aqui vai para a ortopedia. Uma Ah, boa eu vi isso aqui é triagem. de ombro, triagem. Ó, é melhor você ir para o médico de ombro, que é mais resolutivo do que o médico de quadril. Seu problema é no ombro. Seu problema é infantil, então você tem que ter uma diversidade de médicos, subespecialistas em ombro, quadril, joelho, infantil, escoliose, degenerativa, nutrição. Você tem que ter uma gama de pessoas ligadas ao seu grupo com o objetivo de resolver as necessidades para quê? Melhorar a resultabilidade. Com Né? Os certeza. nossos pacientes, por exemplo, são operados de um quadril, eles ficam 12 horas internados para fazer uma prótese de quadril. Né? Quando você vê, às vezes, médicos ficando 2, 3 dias com o paciente internado. Então, a nossa Drenando dinheiro do resultabilidade convênio. exatamente. Nós temos aqui, por exemplo, convênios em que só dá direito a. Olha que caso interessante isso. Convênio que só dá direito a atendimento ambulatorial. Não dá direito à cirurgia. Zero. Um plano de saúde não dá direito à cirurgia. Perfeito. E às vezes, você tem um doente cirúrgico aqui dentro da clínica, desse convênio, sabe o que a gente faz? Nós temos médicos aqui que trabalham no hospital público. Leva esse paciente para ser operado dentro do hospital público, de graça. Mas depois a gente faz o marketing do operador. Olha, nós temos vários pacientes. Eu sei que você não faz atendimento cirúrgico, mas nós resolvemos o caso dos seus pacientes. E não mandamos para a operadora de saúde para ter discussões com a operadora, porque nós resolvemos muitos casos
até do doente gratuito dentro da rede do SUS, que é a rede do Estado. E nós não temos Perfeito. nenhuma obrigação de fazer isso aí. Isso aí é o quê? Transcender a expectativa do nosso cliente. Quem é? A operadora de saúde. Né? Com certeza. E o senhor, por exemplo, dentro desse ecossistema que foi criado, né? O que que o senhor imagina que foi o. Eu não sei, é porque foram muitas coisas, o senhor me contou muitas coisas que os senhores inovaram e que fizeram de novidades e etc. Mas existe alguma coisa que consegue atribuir como tendo sido o elemento-chave de virada que fez a Ortocenter ser o que é hoje? Eu acho que é o reconhecimento em que o nosso negócio não está fechado apenas com medicina. O nosso negócio existe outras ilhas. A ilha da comunicação, ela é fundamental, né? E a comunicação não é com um amigo ou parente do médico. A comunicação é com uma empresa de comunicação. Quem escreve não é o médico, são jornalistas que escrevem entrevistas que ela faz com o médico. Doutor, como é que foi essa cirurgia? O que você... Se vocês olharem, por exemplo, dentro do nosso portal, ortocenter.com.br, né? Se vocês forem lá em vídeo, no canto superior à direita, você vai ver centenas de cirurgias. Todas as nossas cirurgias, elas são filmadas, elas são gravadas, vão para edição. Se o paciente, como é que é a minha cirurgia de coluna? Vai lá em vídeos, cirurgia, e você vai aprender como é que se faz um procedimento endoscópico. Eu quero ver uma Sensacional. artroscopia de ombro. Todas as cirurgias são gravadas. Isso daí dá uma segurança para o paciente muito grande. Quando ele fala, por exemplo, acabei de atender uma paciente com 75 anos de idade que tem medo de realizar um procedimento endoscópico, que é a cirurgia minimamente que a gente faz da coluna vertebral, ela está com medo de operar. Então eu falei, olha, a senhora, antes de ter medo de operar, você tem que olhar os vídeos para ver como é feita a resolução do seu problema. O seu medo não é da cirurgia, seu medo tem que ser daqui a 10 anos. Como é que a senhora não vai chegar aos 85 anos de idade, se por acaso a senhora não realizar esse procedimento endoscópico, que é por vídeo, que é feito quase que com anestesia local na coluna Essa, vertebral. Então, essa todas sacada essas dos essa vídeos, sacada do vídeo que o senhor falou, eu acho ela incrível, porque gera um efeito muito muito. semelhante daqueles restaurantes que nós vamos e que a cozinha ela é toda em vidro. E no momento em que Exatamente. você consegue ver aquilo que está sendo feito lá dentro, isso gera confiança de limpeza, de cuidado e tudo mais. E ter as cirurgias expostas também, de alguma forma, transparece esse cuidado, transparece essa transparência, né, Exatamente. para com o A gente, a paciente. gente, a gente, a gente pede autorização ao paciente e quando o médico se dá uma condição de se expor nesse momento, ele tem que ter certeza absoluta do que está fazendo. E a operadora pode olhar, olha minha cirurgia, para ver se não foi aquilo que eu falei na guia, que eu prometi que ia realizar. Olha lá se não foi aquilo que eu fiz. Está lá filmado. As cirurgias todas são por datas. O paciente olha a Sensacional. data da cirurgia, está a cirurgia dele ali. A gente não comenta o nome dele, mas está ali a cirurgia dele. Então, são essas coisas que você consegue demonstrar os seus resultados, aquilo que você está fazendo. Agora, para isso, tem que ter uma equipe de edição, tem que ter uma equipe de comunicação, que o médico não sabe fazer isso. Uma coisa que a gente faz, a gente chama aí o pessoal que muitas das vezes grava a cirurgia com a gente, bota efeitos por trás, bota luz, iluminação, mas isso tudo requer o quê? Requer um background muito grande. E não Claro. vai ser aquela pessoa que está começando com a clínica vai conseguir, mas ele tem que ter o sonho, tem que ter a ambição dos seus resultados, onde é que ele quer chegar. Então, é aquele que a gente estava conversando logo no início, né? Nosso negócio está sempre crescendo. Sempre observe a necessidade do seu cliente para gerar uma oportunidade. A Perfeito. oportunidade, eu acho que é a palavra-chave. Né? A gente não tem como o médico montar todo estudo de marketing e comunicação. Eu, particularmente, não sei escrever. Fiz a minha tese de mestrado há um tempão atrás, mas eu não sei escrever. Na hora que eu pego uma gravação da cirurgia, falado, dou para uma jornalista, fico olhando aquilo que a jornalista, cara, como é que ela consegue escrever esse negócio de uma maneira tão clara, tão objetiva, né, que o médico não sabe fazer isso. Então, é a maneira de comunicação. Né? Total. Então, por isso, nós temos que ter a coragem de delegar a terceiros aquilo que a gente não sabe fazer. Eu acho que se a gente pudesse. Olha, o que é importante para você, Renato? É sempre delegar o que você não sabe fazer. Então, o médico, como qualquer profissão, tem que ser humilde. Olha, eu não sei fazer isso. Então, você tem que encontrar alguém que faça e
dar o seu resultado. Perfeito. Entendeu? E assim você vai ser médico para exercer a sua profissão. E bota um time do teu, vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais dinheiro, muito mais. Uma equipe, tudo isso que ele está falando é muito dinheiro. Mas você tem que gerar recursos dentro do seu negócio para contrapor tudo aquilo que você está gastando. E você vê essas empresas hoje dentro do mercado, de automóveis, qualquer coisa que você faça, e que, na realidade, o negócio está atrelado a várias outras pequenas ilhas que não tem nada a ver com o negócio em si. Né? Perfeito. E, enfim, E uma pergunta que eu ia fazer ao senhor é o seguinte: aqui, né, na consultoria que nós fazemos aqui em Portugal, a gente atende negócios que estão aí já entre os seus 3 a 5 médicos atendendo dentro de uma clínica. Então, a gente não pega clínicas necessariamente iniciantes, mas ainda é uma clínica que precisa, em algum nível, de uma profissionalização, de métricas e indicadores, como o senhor informou anteriormente. A pergunta que eu faço, senhor, é: o que o senhor diria para essa clínica que muitas vezes o médico ele ainda está com uma dificuldade de aceitar que ele precisa abrir mão do dividendo dele, que ele precisa abrir mão da retirada dele para fazer aquilo se tornar efetivamente um negócio e não um autoemprego? eu acho que a primeira coisa é a informatização, informatizar. Que através da informatização você vai conhecer o tamanho do seu negócio, onde é que estão as perdas, você vai conseguir ali dentro criar alguns indicadores. E através desses indicadores vai gerar as primeiras tomadas de decisão, para justamente as coisas não serem de orelhada. Não sei se você compreende, né? Claro, Orelhada é compreendo. justamente aquilo que o médico acha que deve ser a informatização. Quando investir na informatização, não escolha o software mais barato. Escolha aquele que se adapte a você ou desenvolva você mesmo. Perfeito. Eu comecei a desenvolver um software dentro da nossa área, dentro da área médica. Eu já desenvolvo um software há uns 20 e poucos anos atrás. Porque quando nós iniciamos esse processo de reconstrução da empresa, eu sempre fui um apaixonado dentro da área da informática. Então, contratei algumas pessoas, analistas de sistemas, para desenvolver o nosso software, que adequasse às nossas necessidades, que me desse os nossos indicadores. E aí eu pensei, como é que eu vou montar um negócio desse? Isso é muito caro. Então, montei uma estrutura, um software que fosse adaptável a todas as clínicas dentro da área médica. E com isso, desenvolvi o software, e na verdade foram várias evoluções até hoje, né? Em que as clínicas hoje em dia, ela compra seus pontos para ter o seu sistema com os seus indicadores. Olha como é que a coisa vai adiante. Hoje eu tenho uma empresa de software dentro da área médica. Eu tenho várias clínicas e consultórios Que em que trabalham utilizam. com o nosso software, que utilizam. E se alguma clínica quer uma coisa em particular que eu não tenho, pega o analista de sistema e desenvolve aquilo para ele. Né? Então, eu hoje em dia, eu sou o médico, que eu adoro a minha profissão, mas eu tenho. Como é que você consegue fazer isso tudo, Renato? Olha, eu entrego para pessoas que fazem o que eu não sei fazer. Né? Perfeito. Olha, eu tenho um grupo de analistas de sistema, tenho marketing, tenho comunicação, tenho jornalista, tenho edição, tem uma gama de pessoas dentro do nosso negócio gerando recurso. E um dos nossos clientes é o operador de saúde, que não é por acaso, faz Claro. parte do negócio. Né? Sem dúvida. Então, acho que a informatização é a parte mais barata que ele pode começar o negócio dele. Para que a informatização? Conhecer os seus números. O que é Sem bom, o dúvida. que é ruim. Porque se a clínica ou o consultório não souber o que é bom, o que é ruim, né? É igual, por exemplo, a gente tem algumas clínicas que muitas das vezes a gente faz a parte de gestão para eles, e a gente tem o PEO, que é o ponto de equilíbrio operacional da empresa, né? Ponto de equilíbrio operacional da empresa, dentro do negócio, você tem que saber, por exemplo, quanto custa uma pessoa para entrar dentro do seu negócio, né? Quanto é que custa ela. Então, vamos supor que você tem aí um ponto de equilíbrio operacional de R$ 100. Cada doente que entra dentro dessa empresa custa R$ 100. Então, se por acaso eu fechar com a operadora de saúde, né, um valor de R$ 90, e tem gente que faz isso e não sabe o que faz, porque não tem o seu indicador. Está Então, tomando ele está prejuízo. atendendo, lá 1.000 doentes, ganhando, sei lá, R$ 90.000, né? R$ 90.000, e está gastando Está 100 mil. Ou gastando 100 seja, se mil. eles
E tá Se ele ficando ficar na 10 porta mil, da tá ficando 10 10 mil mil em prejuízo. de perda, De exatamente. perda. Então, se ele ficar na porta da clínica dele, dando R$ 5 para a pessoa não entrar, ele já está ganhando R$ 5. Está deixando de perder 10. Perfeito. E Né? se ele Então, vendesse bala na porta da clínica, ele teria lucro. exatamente. Então, é muito. O que te dá isso? É a informática, em que ele Claro. vai saber o ponto de equilíbrio operacional do negócio dele. Aí tem duas opções: ou ele baixa o custo operacional dele, ou vai brigar com a operadora de saúde, vai discutir para ter um custo de R$ 110 de cada paciente. Aí ele vai ter um lucro de R$ 10. Agora, doutor Então, Renato, para a ah, gente ir para o final, porque eu sei que o senhor tem esse compromisso, é, eu imagino que dentro, e eu sei porque eu lido diariamente com a área médica, então eu sei que não é comum encontrar doutor Renatos por aí, tá? E aqui eu me refiro à mentalidade, não estou falando de excelência médica, estou falando de mentalidade propriamente dita. Como foi na sua trajetória formar um time de funcionários qualificados e que acompanham a sua mentalidade? E mais do que isso, como foi casar com sócios, né? Porque a sociedade é um casamento, e fazer essas mentalidades conversarem. O que o senhor pode falar um pouco sobre isso? olha, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Os meus sócios são exatamente o contrário de mim. Ele fala: olha, faz do jeito que você acha que tem que fazer, que eu sei que vai dar certo. Né? Eu tenho um sócio meu aqui, Osíris, fala assim: olha, Renato, eu não vou nem me meter, porque eu sei que se você escolher, vai dar certo. Né? Então, você tem que ter gente que faça. Ah, não tem, Renato, a primeira coisa a fazer, tem que estudar. Tem que saber o que você quer. Ah, eu quero isso, eu sei fazer? Não, tem que arrumar quem faça. Você tem que Exatamente. arrumar quem faça. Né? Eu não sei marketing, eu tenho que arrumar quem faça. Porque você não vai conseguir fazer. Ou seja, conhecer as suas limitações funcionais, isso é muito importante. Não vai ser Exatamente. porque eu quero um software. Tem que arrumar uma coisa boa. Vai te servir? Serve. É caro? É, mas tem que fazer. Porque você imaginar que você consegue fazer tudo, você não consegue fazer. Eu não sei fazer tudo dentro da ortopedia. Então, tem que ter alguns médicos até melhores do que eu. Ó, Sim. tenho da médico da pediatria, tenho de pediatra, tem um ortopedista pediatra, o cara que faz quadril, joelho. Você tem que procurar, você tem que fazer coisas que você não sabe fazer. Eu diria a mensagem para vocês: delegar poder é fundamental. Delegar o que Sem você sombra não de dúvida. sabe fazer. Não tenha medo disso. Ah, É, eu quero fazer um call center. Cara, contrate uma empresa de call center para você ter o seu resultado. essa Entendeu? Isso é muito difícil, doutor Renato. Não é difícil de se fazer, não, porque isso é o mais fácil, mas eu digo a mentalidade do indivíduo para aceitar que ele precisa transferir responsabilidades, né? E aí, Exatamente. muitas vezes, existe aquela arrogância, o senhor usou a palavra humildade, eu vou usar o oposto dela agora, é a arrogância em achar, não, mas se não for eu a fazer, ou se não for eu a controlar, isso aqui não sai do lugar. E aí a gente continua vendo médicos que, no fundo, já poderiam ter hoje grandes clínicas e, na verdade, são É, autoempregados. E digo mais, exatamente. eu provo que esses médicos eles não têm um negócio. Se amanhã eles tiverem um problema de saúde e não poderem atender, os seus filhos não herdam absolutamente nada, a não ser os Nada. ativos, uma máquina, um Exatamente. aparelho médico, mas não existe herança, ou seja, não existe negócio. Não existe negócio. Então, eu acho que isso tudo que os senhores construíram aí no Horto Center é exatamente o exemplo que eu queria trazer. Essa live vai ser muito rica para os empreendedores aqui de Portugal, donos de negócio da saúde, que precisam descobrir que antes de transformar suas clínicas num sucesso, precisam se tornar indivíduos de sucesso, ter a mentalidade de É, alguém pronto para evoluir, para investir naquilo que é necessário, sem a famosa, sem o famoso medo, sem a mentalidade de escassez e permitir naturalmente que esse negócio prospere, né? E eu acho que o senhor foi aí um exemplo real. E eu já vou deixar aqui, aproveitando que estamos indo ao fim, um pré-convite para a gente voltar a conversar, porque eu acho que 45 minutos de um bate-papo com alguém que tem tanto conhecimento para é. trazer não fluiu tão rápido que não deu nem para a gente extrair 1%. Então, marcaremos uma próxima vez e aí a gente traz algum outro tema um pouquinho à frente. Vou deixar o senhor dizer quais são as redes sociais, se o senhor souber de cor. Se não souber, eu ajudo aqui a encontrar. E como que as pessoas podem chegar até o Ortocenter no Rio de Janeiro para fazer um tratamento dentro desse ecossistema que os senhores têm. Nós temos aqui no nosso portal www.ortocenter.com.br, né? Você tem ali
os blogs, é extremamente interessante, principalmente para aqueles colegas que estão iniciando. Vocês vão identificar logo de cara o que que é um site e o que que é um portal. Portal é quando você existe comunicação com o mundo, em que o paciente entra, registra o seu atendimento, faz a sua agenda, muda a agenda, cancela a agenda. Se por acaso tem uma solicitação operadora de saúde, ele consegue acompanhar pelo celular dele como é que está o andamento das suas autorizações. O médico sabe quando está tudo autorizado. Os indicadores que nós temos dentro do nosso portal, eu sei quantas ligações são feitas por dia, quantas são atendidas, quantas não são atendidas, ou seja, nós temos de conhecer todos os nossos números. É fundamental que você aprenda isso no seu dia a dia. Então, a nossa comunicação que eu coloco a vocês, primeiro, é o nosso portal ortocenter.com.br. Estamos aqui, estou até me dando uma cola aqui, olha. O Tem no Instagram YouTube, daqui, ó, da Clínica Ortho Center é esse mesmo que nós estamos conversando, então basta clicar clínica, no nome aqui do Dr. Renato, da que já segunda vai pessoa da live, que já vai para lá direto. clínica, clínica ortopédica Ortocenter, né? É o Facebook. O Facebook também é igual, né? E, enfim, acho que qualquer coisa que vocês queiram estar com a gente aqui, eu tenho o maior prazer, né, de ensinar tudo que eu sei. E até meu sócio lá no passado, há 20 anos atrás, pô, Renato, você fica ensinando tudo para todo mundo? Daqui a pouco nós não vamos ser uma linha de mercado. Olha, isso é que incentiva. A Claro que cada sim, vez mais, nós estamos procurando inovações para ensinarmos para os outros, que é isso que nos move para com frente. certeza. Nós temos que ensinar tudo o que a gente sabe, né? Que a concorrência vai fazer com que sempre a gente estude mais para criar novas oportunidades e olharmos para o nosso mercado quais são as necessidades de todos, né? Só, Essa é, tra- acho que Só é a transborda, nossa. né, doutor Renato? Só transborda aquilo que está cheio. Então, se o senhor está ensinando, é porque vocês têm conhecimento e é por isso que tem margem de sobra para transbordar, para ensinar, para levar isso além. E eu acho que o pessoal vai sair daqui e antes de seguir, vai todo mundo de curiosidade ver cirurgias lá no site. Eu fiquei com essa Com sensação, hein? certeza. Vai lá que é muito bacana. Canto superior à direita, vídeos, segunda linha, cirurgia. Vocês vão ver dezenas e dezenas e dezenas de cirurgia. Só clicar ali que vocês vão ver a explicação da cirurgia, tudo em 8, 9, 10, 8 minutos cada cirurgia, dá o início, o meio e fim, e muitas das vezes os resultados. Eu tenho o maior prazer. Quem quiser nos visitar, pode vir aqui à clínica, olhar como é o nosso sistema operacional, como é que a gente trabalha, sem escondermos absolutamente nada. Vai ver a nossa parte financeira, quanto é que a gente mostra tudo abertamente para todos, que é justamente o ensinamento, que é o nosso grande orgulho. E acho que é por isso que a gente consegue ser líder daquilo que a gente quer, sem esconder nada e sempre estarmos inovando naquilo que a gente faz. Sensacional. Doutor Renato. Olha, muito obrigado mais uma vez pela generosidade de compartilhar esse conhecimento conosco. Vamos voltar a conversar e eu desejo ao senhor um bom trabalho e uma boa continuação de dia para o senhor. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Até tchau. Até logo. a próxima.